Primeiro, Calil, muito obrigado, cumprimentar o Jonas, um amigo de longa data, parabenizar o trabalho que a UNB vem realizando e estar aqui debatendo com vocês essa questão é muito importante. Ontem eu tive a oportunidade de fazer a aula de abertura da da Universidade Federal de Jataí, lá em Goiás, foi muito legal e a gente está vendo o quanto a comunidade acadêmica está se mobilizando de uma forma muito vigorosa para o enfrentamento da pandemia. E vai ser fundamental esse trabalho, tanto para refletirmos sobre a estratégia didático-pedagógica, né, entendendo um pouco mais esse teletrabalho, essas medidas que nós estamos utilizando com mais frequência e que não estávamos tão preparados assim antes da pandemia. Por incrível que pareça, uma das coisas que eu mais tenho observado é que eu achava que os jovens sabiam mexer com o computador. Na prática, eu descobri que eles sabiam jogar videogame e mexer em rede social. Então, a gente está vendo um desafio muito grande, que a academia, a universidade, principalmente as áreas de pedagogia, vão ter que contribuir muito com essa estratégia. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para fazer uma breve explanação. Posso fazer aqui direto? Sim, pode clicar aí no compartilhar a tela. Ok. Aí, a hora que vocês estiverem enxergando, me avisem. Já vemos. Pode começar. Já está enxergando já? Sim. Então, perfeito. Eu sou o Anderson Oliveira, eu sou epidemiologista, fui gestor no Ministério da Saúde em várias áreas, como coordenador geral de emergências, como secretário nacional de Vigilância em Saúde, e atuo como epidemiologista no Hospital das Forças Armadas. Tenho apoiado a Fundação Oswaldo Cruz aqui em Brasília e sou um entusiasta do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde. E atualmente eu estou dando consultoria para a Secretaria de Educação de São Paulo e para a Secretaria de Saúde de Pernambuco. São as atividades que eu venho fazendo ultimamente. Eu vou falar um pouco sobre emergência de saúde pública e pensando muito no perfil de vocês. As emergências em saúde pública, elas têm uma relação direta com a nossa sociedade, né? A área de saúde no Brasil teve um aspecto muito importante ali, principalmente no início do século passado, com Oswaldo Cruz e no enfrentamento às epidemias. Durante muitos anos, as epidemias elas mobilizaram e impactaram muito a economia, a saúde e também os hábitos sociais, né? Com a epidemia de cólera, nós tivemos mudanças importantes na questão da água. Com a epidemia de peste, John Grant falava da questão das casas de alvenaria, mudando para as casas de madeira, mudando para casa de tijolos, com possibilidade de afastamento dos roedores, animais sinantrópicos, ou seja, você tem uma série de mudanças sociais importantes decorrentes das epidemias. Só que, a partir da década de 60, a gente vem observando mudanças que muitos autores chamam de transição demográfica. Durante muito tempo, a gente viu uma inversão, doenças crônicas transmissíveis aumentando e as doenças infectocontagiosas, doenças transmissíveis, diminuindo significativamente. Teve uma época que nós achávamos, como seres humanos, que nós iríamos eliminar, conseguir acabar com as epidemias do mundo. Mas de 2001 para cá, a gente vem observando mudanças de padrões nos padrões das epidemias, das doenças. E aqui nesse gráfico, eu desenhei esse gráfico mostrando que em todos esses anos, desde 2001, sempre tivemos alguma grande emergência de saúde pública. Seja por doença transmissível, seja por desastre, seja por questões relacionadas a produtos. Por exemplo, aqui em 2007, nós tivemos
uma contaminação de pasta de dente no Panamá com um produto chamado dietileno-glicol. Esse ano, em Minas Gerais, tivemos a contaminação de cerveja, com morte de pessoas também por dietileno-glicol. Ou seja, os problemas, eles se repetem. E o desafio que nós temos como epidemiologistas buscando entender os padrões desses eventos. Da mesma maneira agora no coronavírus. O coronavírus foi descrito na década de 60, nós temos hospedeiros primários, que geralmente são morcegos e roedores. No entanto, nós não conhecemos desse coronavírus ainda o seu hospedeiro intermediário. Alguns desses coronavírus afetam humanos há muito tempo, ou seja, a gente tem circulação de coronavírus no Brasil há muito mais tempo. Tem dois tipos de coronavírus, o coronavírus tipo o SARS-CoV, esse que está acometendo a gente. Tem o tipo L e o tipo S, e aqui nós temos a estrutura desse coronavírus, mostrando aqui a proteína de membrana, a spike, mostrando a sua característica principal, que eu dar um nome a ele de coronavírus, ou seja, o vírus da coroa, e a gente sabe que essas proteínas se ligam a ECA, né, enzima cardioversora de angiotensina, e que fica localizada nas células hospedeiras, na superfície das células hospedeiras. É importante compreender isso porque o desenvolvimento de tecnologias está muito atrelado a essa característica da proteína spike no desenvolvimento de vacinas, desenvolvimento de testes, e na nucleoproteína, na proteína do núcleo capsídeo, nós temos aqui o desenvolvimento, por exemplo, da eletroquimioluminescência, que é um teste sorológico muito mais preciso, achávamos, do que a quimioluminescência atual. E a gente viu no resultado do trabalho agora de São Paulo que não é bem assim, são exames complementares, ou seja, ainda estamos aprendendo com esse vírus. Para vocês que não são da área, para entender uma doença e quando vocês pensarem em soluções, seja no campo da matemática, da engenharia, da física, qualquer que seja o campo, é preciso que vocês entendam a história natural da doença. As doenças, elas partem de uma pessoa suscetível, uma população suscetível, que exposta a um agente, vai desenvolver uma fase pré-clínica, que é composta por um período de incubação, ou seja, o período em que a doença, da exposição até o início dos sintomas, vai levar um tempo. E dentro deste período, eu tenho um período de latência, que é o período em que, a partir do momento que eu me expus a um agente, o tempo que eu demorei para ficar infeccioso, ou seja, que eu passei a transmitir a doença, que geralmente, em algumas doenças, só ocorre depois do início dos sintomas, mas no caso do coronavírus, a gente sabe que tem um período aqui de infeccioso, mesmo antes de apresentar sintomas. E aí, com isso, lá no início, falávamos cerca de 80% assintomáticos. Hoje, a gente sabe que é em torno de 40%, 35% de assintomáticos. E aquele outra diferença dos 80%, que nós achávamos que eram assintomáticos, eram os pré-clínicos, ou seja, pessoas que vão desenvolver ainda a doença. E a gente vai descobrindo isso com o tempo. O período sintomático, quais são os principais sinais e sintomas, como que eu faço o diagnóstico, em que momento, o tratamento, que drogas que eu disponho, tanto para tratamento específico quanto inespecífico, isso se dá na fase clínica. E eu tenho que responder também, depois que eu peguei, eu recuperei por completo, ou eu ainda posso manifestar algumas características, alguns sinais e sintomas, como no caso da chikungunya. Depois que eu pego, eu ainda fico ali com lesões osteomusculares, né, artralgias e tal, muita dor no corpo, mesmo depois de já ter saído ou ter curado da fase aguda da doença. A imunidade é uma outra questão importante, porque está levando em consideração se a vacina for, se essa imunidade ela for duradoura, a vacina vai ser duradoura, ou seja, tem um potencial enorme de ser duradoura, a questão do portador assintomático e do óbito. Quando
esse conjunto, né? Quando eu lido com uma doença nova, uma situação inusitada, eu tenho um espectro da emergência. Esse espectro ele vai desde um acidente pode ser um acidente de trânsito, pode ser um acidente no laboratório envolvendo um produto perigoso, um vírus perigoso. Aí eu tenho a emergência, que é uma situação que leva a condições em que eu tenho que ter respostas coordenadas, ou seja, eu ainda tenho, numa emergência, a governabilidade, eu tenho o desastre, que são eventos súbitos, né, que geralmente você pode ter ação humana ou não, e você tem as catástrofes, que são esses desastres de grandes proporções e, geralmente, você tem uma dificuldade na governabilidade. Então, a Organização Mundial da Saúde estabelece como emergência internacional um evento que constitui risco e que pode necessitar resposta internacional coordenada. O evento ele pode ser uma doença ou uma ocorrência com potencial de causar doença, seja de origem natural, antrópica, como eu já mencionei. E aí, como é que eu tenho que olhar para esse conjunto e quais são as potencialidades da aplicação das metodologias, modelos matemáticos e tudo mais? Essa aqui é a história natural de uma doença. Eu começo com um caso, vou ter um grande número de casos, depois eu tenho, aqui é o que a gente chama de pico, né? Que todo mundo ficava chamando pico, cume, que é o período de maior incidência de uma determinada doença, e eu tenho um momento em que eu passo daquele limiar esperado. No caso da Covid, o primeiro caso já era ultrapassando esse limiar, porque nós não tínhamos esse caso no Brasil. E aí, a partir do momento que eu tenho essa doença e ela está circulando no Brasil, a gente vai ter que analisar a Covid do ponto de vista do potencial de disseminação, magnitude, gravidade, severidade, transcendência e vulnerabilidade. Para cada um desses termos, eu tenho metodologias, eu tenho instrumentos, eu tenho indicadores que vão me ajudar a descrever a situação. Mas é importante entenderem que o número que a gente vê hoje na televisão, 3 milhões de casos, esse número é a ponta do iceberg. Por quê? Porque do total de pessoas que ficam doentes numa população, apenas uma fração vai apresentar sintomas, muitos não vão procurar serviço, e os que vão procurar serviço é porque se sentiram incomodados pelos sintomas. Chega em alguns serviços, pode ser público ou privado, podem não conseguir atendimento, e aí não querer continuar tentando. Alguns vão colher amostras, outros tantos vão receber o resultado, e apenas uma fração será notificada. O MIT, o Instituto de Tecnologia dos Estados Unidos, ele diz que é em torno de 10 a 12% de casos e cerca de 1,5 vezes o número de óbitos. Então, nós devemos estar aí muito superiores, né, a 30, 40 milhões de casos. Isso, obviamente, não é todo mundo no mesmo lugar, não é ao mesmo tempo, você tem muita gente que já pegou, que já curou e tudo mais. Aqui eu tenho o conjunto de tipologias de emergências que nós utilizamos, né? Seja a epidemiológica, o risco de disseminação, seja desastre ou até mesmo desassistência. E temos as emergências mistas, aquelas que juntam várias emergências em uma só. O Regulamento Sanitário Internacional ele estabelece os níveis e a responsabilidade de cada ente federado. O Estado tem sua responsabilidade, o município e também o governo federal. Agora, na minha gestão, a gente conseguiu fazer a promulgação do Regulamento Sanitário Internacional, ou seja, colocando esse regulamento no arcabouço jurídico brasileiro, coisa que não estava ainda feito, nós achávamos que estava, mas não estava. Então, nós conseguimos fazer isso agora, o decreto foi submetido, a gente conseguiu fazer essa aprovação. E para qualquer situação dessa, eu tenho que fazer uma avaliação de risco, ou seja, o risco nada mais é do que uma função entre ameaça e vulnerabilidade. Então, imagine o seguinte, eu tenho alguns tipos de risco, o risco intenso, ou seja, eu tenho uma alta intensidade e uma baixa frequência, e o risco extensivo,
que eu tenho baixa intensidade e alta frequência. O risco intensivo é aquele, como aconteceu agora no Líbano, né? Uma explosão, todo mundo fica comovido ao mesmo tempo, porque muitas mortes, ou seja, mas você sabe que aquilo não vai acontecer de novo no curto prazo. Já o risco extensivo é o que está acontecendo com a epidemia. É como aquela pessoa que mora numa encosta e que está toda hora sujeita a cair, desabar uma encosta, mas ela está ali há anos, vive daquele jeito, está morando ali naquele... O risco, ele não faz mais... Ele não mobiliza a sociedade, como os 100 mil óbitos não está mobilizando a sociedade brasileira, como deveria estar mobilizando. Então, tem muitas questões que devem ser discutidas. No âmbito da vigilância, a gente tem um conjunto enorme de situações, é como se fosse um ladrilho português, em que eu tenho que construir um caminho de organização do pensamento. E essa organização do pensamento, ela passa pela capacidade de detectar, de verificar se é verdade, de notificar, de diagnosticar, de responder e de governar. Então, nós temos fases, a epidemia tem fases epidêmicas, tem o momento da introdução, tem o momento da transmissão localizada, tem o momento da amplificação, que é onde nós estamos, e tem da redução da transmissão. Então, a epidemia de hoje não é aquela que eu estava coordenando em fevereiro, março e abril. Então, as epidemias mudam ao longo do tempo, elas vão sofrendo mutações, a sociedade vai se adaptando e se adequando a essa situação. Entendendo isso, o risco, a vulnerabilidade e a ameaça, eu consigo delimitar a probabilidade de uma coisa acontecer e a consequência se essa coisa acontecer. Então, é possível fazer isso, no entanto, vocês podem ver que essas divisões não são tão precisas. Então, a gente precisa entender e utilizar metodologias, adequar, mas, obviamente, os modelos vão estar limitados, né? E aqui são as definições, eu não vou perder muito tempo com isso, depois eu passo a apresentação para vocês. Aqui estão as oportunidades de ação. Então, se eu tenho incidência aqui e impacto do lado de cá, e eu vejo a oportunidade de mitigação, se eu não tenho oportunidade de mitigação, vai ocorrer a transmissão sem a detecção, e quando ocorrer a detecção, eu já estou depois da curva. Ou seja, não tem mais nada para fazer. Tem aquela situação em que eu tenho um começo de transmissão, aí eu detecto ali no meio da curva e ainda tenho uma capacidade de mitigar o número de casos. E tem aquela situação em que eu consigo, a partir daqueles exemplos que o Jonas mostrou, de predição, né, modelos matemáticos, usando matemática compartimental, utilizando inteligência artificial, sinais anômalos, test mining, data mining, linguagem natural, ou seja, eu consegui pegar e juntar isso tudo num bolo só para poder fazer modelos da física, da matemática e aplicar isso de uma maneira que me permita predizer os riscos que vão acontecer no futuro, porque as doenças apresentam padrões diferentes. O Covid, ele tem aqui, nesse exemplo, nós estávamos com R0 entre 2 e 3, chegamos a 6 em alguns estudos. Eu creio que o R0, em média, esteja entre 1 e 2, então deve estar mais ou menos em cima disso. Mas imagine o seguinte, um R0 de 2 significa que uma pessoa transmite para 2 pessoas. No final de 3 gerações, eu tenho 15 pessoas infectadas. Com o R0 de 3, eu transmito para 3 e no final tem 40 pessoas infectadas. O sarampo que está aí, tem vacina e as pessoas não se vacinam direito. No final de 3 gerações, com R0 de 15, eu tenho 3.616 infectados. Ou seja, não é um problema simples, não é uma situação muito fácil de ser resolvida, e isso leva a uma discussão importante para entender o que é imunidade coletiva e imunidade rebanho, como eu detesto o termo rebanho. O termo rebanho é porque veio das vacas, no abortamento, lá no monitoramento e tal. Então, a imunidade coletiva é a imunidade individual
que escalada para a população eu tenho mais ou menos uma percepção. Então, por exemplo, se eu falo assim, eu tenho imunidade de 30%, significa que 30% daquelas pessoas da minha comunidade foram expostas ao determinado vírus, a determinado agente. Então, aqui, a partir do momento que eu tenho uma pessoa infectada, eu vou transmitir para 4 pessoas. Aí, na medida que as pessoas vão se recuperando, ou seja, foram expostas e não morreram, ou morreram, sei lá, você vai tendo substituição, e aqui eu vou aumentando o número de pessoas que ficaram recuperadas. Chega um ponto que o número de recuperados, ele vai meio que fazer um escudo entre o infectado e o suscetível. Isso é imunidade rebanho. Só que para atingir a imunidade rebanho, eu tenho que ter muita gente infectada. E para ter muita gente infectada, eu vou ter muita gente que vai morrer. Então, não é uma estratégia adequada, racional, de se fazer a imunidade rebanho por esse mecanismo. Por isso que é tão importante o uso de máscara, o uso de álcool em gel, lavar as mãos com frequência, fazer o distanciamento social. Finalizando, para que a gente tenha controle da epidemia e a gente saiba e os modelos possam também predizer mais corretamente, porque tem errado pra caramba, a gente precisa ter testes em quantidade, em qualidade e estrategicamente aplicados. Eu isolo os contatos, eu identifico esses contatos, ou isolo o infectado, investigo, identifico os contatos e isolo os contatos. É o que eu chamo de encaixotar o vírus. Então, para encaixotar o vírus, só tem um jeito, que é com o PCR, que é um teste molecular que é feito nos primeiros dias da infecção. Aquele da pontinha do dedo só presta para dizer, no caso positivo, se você teve contato com o vírus, mas tem muitas limitações, é um teste razoável, não é um teste bom, mas ele tem uma utilidade para vigilância quando bem aplicado, né? Não como drive-thru, as pessoas passando. E esses números também estão inflando aquela curva de casos incidentes que vocês estão analisando. Então, tem que tomar muito cuidado nessa interpretação, porque quando uma pessoa faz um teste sorológico lá da pontinha do dedo, que ela passou lá por curiosidade, olha, eu quero ver se eu estou com Covid, se eu tive Covid. Se o dela der IgG positivo, e ela não se lembrar se teve sinal e sintoma, qual a data que a gente vai colocar ali como início de sintomas? Em que momento que ela pegou? Ela pode ter pegado 2 meses atrás, pode ter pegado 1 mês atrás, ou pode ter pegado 14 dias atrás, não importa. Mas a verdade é que esses números estão entrando na curva e estão acabando sujando a curva. O ideal seria a gente ter a capacidade de fazer análise do teste PCR separado dos testes sorológicos e imunocromatográficos, dadas essas limitações. Eu convido as pessoas que estão aqui assistindo eu tenho um blog, que é o www.epidemiologista.org, onde eu coloco ali informações e tal, muita gente me pede as aulas, eu tenho botado lá. Então, depois eu boto essa aula lá, e o meu Instagram, que é o Anderson Epidemiologista. E é uma forma que eu tenho tentado ajudar as pessoas que me ligam pedindo informações e tirando dúvidas sobre a Covid do ponto de vista epidemiológico. Calil, obrigado, está com você.